Olá, boa noite a todos. Esse é o Grupo de Estudos de Direito Sistêmico e hoje nós estamos estudando o livro No Centro Sentidos de Defesa, sob a orientação do Renato Bertatti, para quem eu passo a palavra. Olá, Dilene. Boa noite a todos. Como a Dilene disse, vamos dar continuidade à leitura do livro do Berti, No Centro Sentimos Leveza. E hoje quem vai fazer a leitura para nós é a Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Nós vamos começar, então, na página 63, a consciência grupal. A consciência nos vincula a um grupo de uma forma tão carregada de consequências que, mesmo inconscientemente, sentimos como exigência e obrigação para nós o que os outros membros sofreram ou fizeram ou ficaram devendo no grupo. Assim, a consciência nos leva a nos enredar cegamente na culpa alheia e na inocência alheia, em pensamentos alheios, preocupações alheias e sentimentos alheios, em brigas alheias e em suas consequências, em metas alheias e em desfecho alheio. Quando, por exemplo, uma filha, para cuidar dos pais idosos, renuncia à felicidade de ter sua própria família e por isso é ridicularizada e desprezada pelos outros irmãos, mais tarde uma sobrinha imitará a vida dessa tia e, sem perceber esse nexo e sem poder defender-se contra isso, sofrerá o mesmo destino. Aqui, contrapondo-se à consciência pessoal que sentimos, atua ainda uma outra consciência mais ampla, que atua secretamente e tem primazia sobre a consciência pessoal. A consciência pessoal e manifesta torna-nos cego para a consciência oculta e mais ampla, a qual muitas vezes transgredimos justamente ao seguirmos a consciência pessoal. A consciência pessoal que sentimos serve a uma ordem que se deixa perceber através de impulso, necessidade e reflexo. Mas a consciência abrangente que atua no oculto permanece despercebida, da mesma forma como a ordem a que ela serve muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem, somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre de sua inobservância, sobretudo para as crianças. A consciência pessoal e manifesta se refere à pessoa a quem nos sentimos ligados, portanto, aos pais e irmãos, aos familiares, amigos, parceiros, filhos. Essa consciência confere a essa pessoa um lugar e uma voz na alma. A consciência oculta, em contraposição, toma a seus cuidados as pessoas que excluímos de nossa alma e de nossa consciência, seja porque as tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas, sem que essa culpa tenha sido reconhecida, e menos ainda expiada, seja ainda porque essas pessoas precisaram pagar pelo que tomamos e recebemos, sem que lhes tivéssemos agradecido e as tivéssemos honrado por isso. Essa consciência toma a seu cuidado os rejeitados e os ignorados, os esquecidos e os mortos. Ela não deixa em paz os que se sentem seguros de pertencer ao grupo, até que também voltem a dar aos excluídos um lugar e uma voz em seu coração. O direito de pertencer. A consciência grupal dá a todos o mesmo direito de pertencimento. Ela vela para que esse direito seja reconhecido por todos os que fazem parte do grupo. Assim, ela vela pelo vínculo num sentido muito mais amplo do que a consciência pessoal. Ela só conhece uma exceção a essa regra: os assassinos, especialmente os que mataram pessoas pertencentes ao grupo. Em relação a eles, essa consciência exige, via de regra, que sejam excluídos. A compensação no mal.
Quando um membro do grupo foi excluído ou expulso pelos outros, mesmo que apenas porque foi esquecido, como frequentemente acontece com uma criança prematuramente falecida, a consciência grupal faz com que um outro membro do grupo venha a representar o excluído. Ele imita, então, o destino daquele, sem ter a consciência disso. Daí resulta, por exemplo, que um neto imite, por uma identificação inconsciente, um avô excluído, passando a viver, sentir-se, planejar e fracassar como seu avô, sem estar consciente dessa conexão. Para a consciência do grupo, isso é uma compensação, ainda que num nível arcaico. Aliás, a consciência grupal é uma consciência arcaica. Ela leva a uma compensação cega no mal, que não ajuda ninguém, pois a injustiça cometida contra os antecessores é apenas repetida pelos sucessores inocentes, mas não é reparada, e a pessoa excluída permanece excluída. A hierarquia. Uma outra lei básica se manifesta na atuação da consciência grupal. Em cada grupo reina uma hierarquia, que é definida pela precedência no tempo. Os antecessores têm precedência sobre os sucessores. Por exemplo, um avô tem precedência sobre o neto. Em razão disso, a compensação que obedece à consciência grupal não faz justiça aos sucessores, pois não os equipara aos antecessores. A compensação arcaica só contempla os antecessores, desconsiderando os sucessores. Por essa razão, essa consciência grupal não permite que os sucessores se imiscuam nos assuntos dos antecessores, seja para fazer valer o direito deles, seja para expiar a culpa em seu lugar, seja ainda para resgatá-los, a posteriori, de seu destino funesto. Influenciado pela consciência grupal, o sucessor reage à própria presunção, com uma necessidade de fracasso e declínio. Portanto, quando num grupo familiar existe um comportamento autodestrutivo e quando um agente, aparentemente perseguindo nobres fins, acena cegamente o seu próprio encena cegamente o seu próprio fracasso e declínio. Quem age assim é, na maioria dos casos, um sucessor, que, como que aliviado pelo próprio fracasso, presta finalmente homenagem a um antecessor. Dessa maneira, o poder arrogado resulta em impotência, a justiça arrogada em injustiça e o destino arrogado tragicamente. Ilustro isso com alguns exemplos. O anseio. Uma mulher jovem que sentia um anseio insaciável que ela não conseguia explicar. De repente, ficou claro para ela que esse sentimento não lhe pertencia, mas à sua meia-irmã, do primeiro casamento de seu pai. Desde o segundo casamento do pai, ela não pudera mais vê-lo, nem visitar seus meios-irmãos. Nesse ínterim, emigrara para a Austrália e todas as pontes pareciam cortadas. Não obstante, sua irmã, a cliente, restabeleceu contato com ela e convidou-a para visitá-la na Alemanha, mandando-lhe, inclusive, o bilhete para a viagem. Porém, o destino não se deixou mais mudar. A mulher desapareceu no caminho para o aeroporto. O tremor. Num grupo, uma mulher começou a tremer com todo o seu corpo. Deixando que o fenômeno atuasse sobre ela, o dirigente do grupo reconheceu que aquele tremor pertencia a uma outra pessoa. Perguntou então à mulher: a quem pertence este tremor? Ela respondeu: não sei. Ele perguntou ainda: não será a um judeu? Ela respondeu: a uma judia. Quando ela nasceu, um oficial nazista veio à sua casa para cumprimentar a mãe em nome do partido. Atrás da porta estava uma judia que tinha se escondido em sua casa, e ela tremia. O medo. Um homem e uma mulher já estavam casados havia anos, mas ainda não moravam juntos.
pois o marido dizia que só achava trabalho numa cidade distante. Sempre que lhe diziam no grupo que ele podia fazer o mesmo trabalho na cidade da mulher, ela respondia com objeções. Assim ficou claro que havia uma razão oculta que explicava seu comportamento. O pai dele, que sofria de tuberculose grave, passara muitos anos num sanatório isolado. Quando às vezes visitava sua família, a mulher e o filho corriam o risco de contágio. O perigo já passara havia muito tempo, mas agora o filho assumira o mesmo medo e o mesmo destino do pai, e se mantinha afastado da mulher, como se seu contato também fosse perigoso. Fora de contexto. Um rapaz que estava em risco de suicídio contou num grupo que, quando era criança, perguntara a seu avô: quando é que você finalmente vai morrer e ceder o seu lugar? O avô achou muita graça, mas o rapaz não se livrou mais daquela frase. O dirigente do grupo julgou que a frase se fizera ouvir pela voz da criança, porque não podia ser dita em outro contexto, e finalmente encontraram a resposta. O outro avô, do lado materno, iniciou uma relação com sua secretária muitos anos antes, e pouco tempo depois a mulher dele ficou tuberculosa. A sentença, quando é que você finalmente vai morrer e ceder um lugar, pertencia a esse contexto, embora o avô talvez não estivesse consciente dela. O desejo se realizou e a mulher morreu. Contudo, membros subsequentes da família assumiram inconscientemente a culpa e a expiação. Em primeiro lugar, um dos filhos fugiu com a secretária, impedindo que o pai tirasse proveito da morte da mãe. Em seguida, o neto, que trouxe o problema, se ofereceu para tomar sobre si a infausta sentença e expiar a culpa, colocando-se assim em risco de suicídio. Trago mais um exemplo. Foi-me contado por um cliente numa carta e atenho-me rigorosamente às suas informações. A expiação. A bisavó desse cliente casou-se com um jovem camponês e ficou grávida dele. Ainda durante a gestação, o marido morreu aos 27 anos de idade, num dia 31 de dezembro. E, segundo constou, devido a uma febre cerebral. Fatos graves ocorridos a partir dessa época sugerem que essa mulher, quando ainda casada, teve um caso com um homem que veio a ser seu segundo marido e que isso teve relação com a morte do primeiro marido. Levantou-se mesmo a suspeita de assassinato. Essa mulher casou-se no dia 27 de janeiro com o segundo marido, que veio a ser o bisavô do cliente. Esse marido morreu de acidente quando um filho seu completou 27 anos. Nesse mesmo dia, 27 anos depois, um neto do bisavô morreu de um acidente semelhante. Outro neto dele desapareceu aos 27 anos. Exatamente 100 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó, um bisneto enlouqueceu por volta de 31 de dezembro, aos 27 anos. Portanto, com a idade e a data em que morrera o primeiro marido da bisavó, e enforcou-se no dia 27 de janeiro, aniversário do segundo casamento dela. Nessa ocasião, sua mulher estava grávida, à semelhança da bisavó, por ocasião da morte de seu primeiro marido. O filho do suicida, sobrinho do cliente, completara 27 anos, um mês antes da mencionada carta. O cliente tinha o pressentimento de que algo poderia acontecer ao sobrinho, mas julgava que o perigo maior seria no dia 27 de janeiro, aniversário do suicídio do pai. Assim, fez uma viagem com o intuito de protegê-lo e visitou com ele o túmulo do pai. Mais tarde, a mãe do rapaz contou que no dia 31 de dezembro ele ficara transtornado, pegara o revólver e fizera todos os preparativos para matar-se. Mas ela e o seu segundo marido conseguiram demovê-lo da ideia. Isso se passou exatamente 127 anos depois da morte do primeiro marido da bisavó.
sobre o qual, aliás, esses familiares nada sabiam. No referido caso, portanto, um acontecimento atuou tragicamente até a quarta e a quinta gerações. Mas a história ainda não termina aí. Alguns meses depois dessa carta, o cliente me procurou numa aguda crise de pânico, porque sentia-se ameaçado de suicídio e não conseguia se defender contra esses pensamentos. Eu lhe disse que se imaginasse diante do primeiro marido da bisavó, o encarasse, fizesse a ele uma profunda reverência até o chão e lhe dissesse: eu lhe presto homenagem, você tem um lugar em meu coração, por favor, me abençoe se eu fico. Então, o fiz dizer à bisavó e ao bisavô: seja qual for a sua culpa, eu a deixo com vocês. Sou apenas uma criança. A seguir, disse-lhe que se imaginasse tirando cuidadosamente sua cabeça de uma corda, caminhando lentamente para trás e deixando-a pendurada. Ele fez tudo isso sentindo-se depois aliviado e livre de seus pensamentos de suicídio. Desde então, o primeiro marido da bisavó tornou-se seu amigo e protetor. Ótimo, Nádia. Vamos fazer uma pequena pausa e dar espaço se alguém tem algum comentário ou perguntas. Eu tenho um comentário. Sim, Renato, Nádia. aqui na parte que eu li, agora eu não consegui marcar, né? Direito de pertencer, né? Então, esse livro é do começo do trabalho do Hellinger, onde ele percebia que o assassino tinha que se retirar, né? E depois não é mais assim agora, é isso? Sim, nessa época, o Bert afirmava isso como sendo a única exceção. Hoje em dia, a gente vê em alguns casos que isso não se faz mais necessário. Então, a gente olha hoje com mais cuidado para isso e não tem mais isso como uma coisa tão definitiva. Porque a gente vê que em alguns casos, especialmente quando ocorre um assassinato dentro da família e a pessoa assassinada, ela, na verdade, queria morrer, né? Essa pessoa, a gente vê que não é necessariamente uma ameaça para toda a família. Então, nesses casos, por exemplo, a exclusão dessa pessoa normalmente não se faz necessária. Mas, em alguns casos, ainda isso pode atuar e ser necessário. Portanto, a gente não pode mais tomar isso quase como uma regra, né? Como estava escrito aqui. Boa observação. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Eu tenho, Renato. Quem que é? A Valéria. Valéria. Oi, Valéria. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Ô, Renato, eu gostaria que se você pudesse falar um pouco melhor com seus exemplos e com toda a sua experiência dessas consciências, a grupal, a pessoal, a oculta. Eu acho bastante... Parece que a gente vai lendo e fala, parece simples, mas eu não achei, não. Eu achei bastante profundo. Se você pudesse falar um pouco mais, esclarecer, acho que seria importante. Sim, claro. Vamos lá. A consciência pessoal é uma consciência que ela é voltada para o indivíduo e ela é voltada para a necessidade de pertencimento do indivíduo aos mais variados grupos ao qual ela pertence. Então, dentro de uma família, ele percebe desde muito cedo quais são os valores e as crenças que ele tem que seguir para pertencer a essa família. Aí, se ele pertence a um outro grupo de amigos que ouve rock, por exemplo, ele tem que respeitar esse gosto do grupo e também curtir isso para que ele se sinta no direito de pertencer a esse grupo. Então, a consciência pessoal ela é uma consciência individual e ela vai se adaptando a cada grupo em função da necessidade de pertencer. Nós a vivenciamos quase como uma voz que nos orienta de como nós devemos agir
para podermos pertencer. Diferente da consciência do grupo, da consciência do sistema, da consciência grupal, a consciência do grupo, a consciência sistêmica, ela não é voltada para o indivíduo, ela é voltada para o coletivo. O que significa isso? Significa que todos aqueles que pertencem a esse grupo, eles devem seguir essa consciência. Então, essa consciência, ela é regida pelas ordens que atuam, as ordens de amor, né? As leis do amor, né? A pertinência, a hierarquia, o equilíbrio de troca. Então, essa é uma consciência muito mais ampla e ela acolhe aquilo que a consciência pessoal exclui. O que significa isso? Significa que, na consciência pessoal, às vezes uma pessoa ela exclui alguém da família porque essa pessoa foi contra esses determinados valores ou crenças da família. Então, essa pessoa que ela é excluída dentro dessa família, ela tem o direito de pertencer dentro do campo sistêmico. Então, a consciência sistêmica, ela acolhe essa pessoa. Então, como que ela acolhe essa pessoa excluída? Fazendo com que outra pessoa dentro do sistema reproduza o destino dessa pessoa que foi excluída por alguém por seguir a sua consciência pessoal. Então, a consciência sistêmica, ela é regida pelas ordens, né? A pertinência, a ordem e a pertinência, a ordem, o equilíbrio de troca. E embora as pessoas não tenham consciência disso, as pessoas percebem os efeitos disso atuando dentro delas. Então, por exemplo, um avô foi excluído porque ele tinha um problema de alcoolismo, vamos dizer. Então, a família não aceitava esse avô, ou desvalorizava porque ele era alcoólatra. E, de repente, ele é excluído. Na consciência pessoal, alguém exclui e sente que está fazendo algo de bom para a família, como se estivesse protegendo a família. Porém, na consciência sistêmica, isso vai se reproduzir, fazendo com que um neto ou uma neta agora também se torne alcoólatra. Então, no campo sistêmico, ele reproduz aquilo que nós excluímos na consciência pessoal. E ele se manifesta fazendo com que alguém assuma esse destino e, de alguma forma, faça presente ou vivo em outra geração o destino daquele que foi excluído. Então, a consciência sistêmica, ela zela pelo conjunto. E se pessoas são sacrificadas para que isso fique assegurado, para o sistema tanto faz, porque ele olha para o coletivo, ele não olha para o individual. A consciência individual ela é voltada para o indivíduo e para a necessidade do indivíduo tem de se sentir aceito e pertencer ao campo. Diferente da consciência coletiva ou grupal, que ela olha para o grupo, para o conjunto. E se ela precisa sacrificar alguém para que o conjunto se mantenha fortalecido, isso é sacrificado. Então, são níveis de consciências diferentes. A consciência pessoal ela é muito nítida e muito estreita. Estreita significa as pessoas não têm muita mobilidade dentro disso. Qualquer pessoa que saia fora disso tende a ser excluída. Já a consciência sistêmica ela é muito mais ampla, muito mais global, e ela acolhe aquilo que a consciência pessoal exclui. Porém, ela não é percebida facilmente. Nós percebemos os efeitos dela atuando em nós, embora nós não tenhamos consciência da existência dela. Embora nós não percebemos numa primeira instância quando nós estamos a desrespeitando. Nós só percebemos os efeitos de desrespeitá-la. É como a ação da gravidade. Enquanto eu caminho, a gravidade atua em mim o tempo todo, eu não percebo isso. Eu só percebo quando eu salto, aí eu percebo a força dela atuando em mim e me faz voltar para o chão. Então, é uma consciência que eu não a percebo, embora ela esteja atuando o tempo todo em mim, eu só a percebo através dos seus efeitos, dos seus sintomas. Tá?
Não sei se isso ajuda a clarear um pouco mais, Valéria. Nossa, isso ajudou muito, claro. Ajuda sempre. Suas explicações são muito complementares e fantásticas. Obrigada. Imagina, Valéria, obrigado pela pergunta. Rosa, você tem uma pergunta? Tenho. O Renato, sabe o que eu queria saber? É sobre o sentimento adotado. Existe uma identificação que acontece, um descendente se identifica com o ancestral e repete o mesmo destino para que, isso que você disse, né? Para que o sistema se harmonize e ele seja incluído, integrado, tá? E o sistema adotado, o sentimento adotado? Aquela tristeza, aquela raiva, aquele medo, aquela dor. O sentimento adotado é uma das manifestações desse desenredamento. É uma das formas como isso se processa. É uma das formas como o campo sistêmico ou como o campo coletivo se faz presente aquela pessoa excluída ou aquele antepassado que viveu algum tipo de injustiça. Então, o sentimento adotado é a forma como isso se manifesta. Então, por exemplo, se o avô se sentia culpado por algo, então agora vai ter um neto que também se sente culpado. Isso é um sentimento adotado. Então, se ele se sentiu injustiçado e fracassou o avô, então agora o neto também se sente injustiçado e fracassa. Então, o sentimento adotado é uma das formas como se manifesta esses enredamentos por desrespeito a essas leis. Sim. Então, isso pode se manifestar através de um sentimento adotado, isso pode se expressar através de uma repetição de destino e de comportamento. Então, isso vai ser sentido dependendo da forma ou de qual das leis isso foi violado. Quando a questão se trata de pertinência, a pessoa vivencia. Quando a ordem que foi desrespeitada é relativa à pertinência, os seus descendentes eles vão vivenciar isso através de um sentimento de exclusão. Então, isso vai ser percebido em outra geração através de uma pessoa que vive um sentimento de exclusão. Quando a ordem que foi desrespeitada se trata do desequilíbrio de troca, então os descendentes vão vivenciar isso através de um sentimento de injustiça. Então alguém vai se sentir injustiçado, vai se reproduzir esse sentimento de injustiça. E quando se trata de desrespeito à ordem, né? Essas pessoas normalmente elas se sentem aviltadas, elas se sentem desrespeitadas, ou elas se sentem como se elas não fossem reconhecidas no papel ou no lugar que elas desempenham. Então, cada uma dessas ordens gera um tipo de sentimento ou é percebido de formas diferentes nas outras gerações, onde o sentimento adotado é a forma como isso se manifesta. Tá. Ok, obrigada, viu? Imagina, obrigado a você da pergunta, Rosa. Mais alguma pergunta? Renato, boa noite. Boa noite. Continuando com isso, então, só que a gente olhar aquele, no caso das exclusões, só que a gente olhe para aquele antepassado e honre aquele antepassado, vai continuar nas outras gerações. É isso, né? Como? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. Essa questão do excluído. Só até o momento no qual a gente olhe para aquele antepassado que foi excluído, e a gente honre ele, só nesse momento que vai parar essa questão da exclusão do alguém na família, né? Exatamente. Até que essa pessoa não tenha novamente um lugar de honra e não é reconhecido e não é honrado, até que isso não aconteça, até a geração que isso não aconteça, isso tende a se reproduzir de geração para geração.
Exatamente isso. Ok? Ficou claro? Acho Sim, que ela... sim, obrigada, sim, ficou claro. Imagina. Mais alguma pergunta ou mais algum comentário? Eu tenho, Renato, Marisa. Oi, Marisa, boa noite. Bem, querido. Olha só, Renato, eu queria voltar um pouquinho na questão da boa consciência que a gente falou na semana passada. Eu fiquei com duas questões. Uhum. E eu queria que você comentasse uma sobre a boa consciência e as ordens nos casos dos pais que estão com Alzheimer. Deu para escutar? Acho que sim. Comentar sobre a boa consciência, como atua a boa consciência E as ordens, e as ordens no caso dos pais que estão com Alzheimer. do caso dos pais ou do caso dos filhos, como os filhos atuam com os pais com Alzheimer? Exato, ou isso. Quando você tem que interditar, né? Ou tem que, no caso, não sei, né? Como gostaria que você comentasse isso, como ficariam as ordens Tá. no caso do Alzheimer. Não só no caso do Alzheimer, porque pode existir outros tipos de demência que faz com que a pessoa vai perdendo a condição de tomar decisões, porque ela perde a lucidez. Então, assim, como um filho proceder numa situação dessa, onde ele precisa tomar determinadas decisões, e que os pais não têm mais essa condição de fato. Então, como esse filho proceder nisso sem desrespeitar essa ordem? Existe uma forma de fazer isso. Esse filho, ele teria que tomar as decisões, nesse caso, não baseado naquilo que ele acha certo, e sim tomar as decisões baseado naquilo que ele ouviu durante a vida dele, na relação com os pais, o que os pais gostavam ou queriam ou gostasse que fosse feito. Então, por exemplo, durante a vida, você ouve seu pai dizendo: se um dia eu ficar doente, eu não quero ser entubado. Ou você ouve os pais dizer: se um dia eu ficar doente, eu quero fazer tudo que tenho direito, eu quero os procedimentos todos. Se um dia eu ficar doente, eu não quero morar com filho. Enfim, a gente sabe, no fundo, o que os pais gostariam que fosse feito caso eles percam essa consciência. Então, se um filho está diante de uma situação difícil, onde ele precisa interditar o pai para tomar decisão, ele pode fazer isso, porém as decisões dele devem ser decisões alinhadas com aquilo que os pais esperavam ou diziam que gostaria que fosse feito. Então, ele não vai tomar a decisão para facilitar a sua vida ou para fazer as coisas do jeito que ele quer fazer, mas ele deve permanecer respeitando os pais e o desejo dos pais naquilo que ele já sabe, que ele ficou sabendo durante a história da vida, onde os pais eram lúcidos. Mesmo que ele não concorde, né? Mesmo que ele não concorde. Mesmo que ele não concorde. Por quê? Porque aí o que vale não é a decisão dele, e sim aquilo que os pais desejavam. Porque se ele toma uma decisão agora baseado naquilo que ele acha certo, ele inverteu a ordem. Ele está desrespeitando essa ordem. E isso vai trazer um efeito na alma dele. Porém, se ele usa como referência aquilo que os pais queriam, mesmo ele não concordando, na consciência dele ele vai ficar em paz. Por quê? Por um lado, ele se sente um pouco culpado, mas ele vai ficar em paz porque ele sabe que ele fez exatamente aquilo que os pais queriam. Porém, se ele age de boa consciência, que é eu vou fazer aquilo que a minha consciência manda, se isso contraria aquilo que os pais desejavam, depois ele vai vivenciar os efeitos de inverter a ordem. Normalmente, geralmente, ele vai se sentir ansioso, nervoso depois dessa tomada de decisão.
porque aí ele vai vivenciar os efeitos de desrespeitar essa ordem, que era o desejo dos pais. Uhum. E os enredamentos começam aí, né? Exatamente, exatamente. Então, perfeito, Renata. Eu posso fazer uma outra pergunta também ainda? Pode, claro. Então, porque eu atuo em varas de infância, aqui no Rio, não sei se em outros lugares é assim, mas aqui no Rio, as varas da infância e juventude são ligadas também a varas do idoso. Então, é vara Certo. da infância, juventude e idoso. Então, eu atuo em 2 casos. E também queria que você comentasse, Renato, por gentileza, sobre também essa consciência, essa boa consciência e as ordens, nos casos de acolhimento institucional das crianças, né? E destituição do poder familiar, em função de negligência, de maus tratos, né? E de falta de condição dos pais mesmo de estar exercendo, né, a parentalidade, como a gente pensa que tem que ser, né? Tá. Eu acho que aí a constelação, ela tem muito a acrescentar nessas situações, Marisa. Uhum. Por que eu digo isso? Porque às vezes existem regras na sociedade que acabam estabelecendo parâmetros para tomada de decisões nessas situações, né? Sim. E muitas vezes, quando uma pessoa vai aplicar isso, ela simplesmente aplica essa técnica, essas regras ou esses procedimentos e toma a sua decisão baseada nisso. E o que acontece é que quando nós constelamos uma situação dessa, muitas vezes nós vamos perceber que a criança, às vezes, o melhor lugar para ela não é dentro da instituição, e sim permanecer com os pais. O que significa isso? Significa que nem sempre essas regras que são usadas para a tomada de decisão corresponde à real situação quando a gente olha dentro do campo sistêmico. Então, às vezes, existe muitas distorções ou exageros nessa situação. E isso pode, ao contrário do que se imagina que seria proteger a criança, prejudicar profundamente a criança. Porque, via de regra, o lugar mais seguro para as crianças é com os pais. Então, numa situação como essa, o que é recomendado que, ok, existem as regras lá que obrigariam ou que fariam com que esses pais perdessem o direito da criança ou da guarda da criança. Eu sei que existem essas regras. Porém, não só as regras, as leis, né? As leis, isso, melhor, essa é a palavra correta, as leis. Existem as leis que determinam isso, mas esses casos são os casos onde eu checaria, junto com essas leis, eu checaria numa constelação, para ver se de fato o melhor lugar, o lugar mais seguro para a criança é mesmo tirar a guarda desses pais. Na regra, pela regra normal, sistêmica, se esses pais não têm condição de cuidar desses filhos, a princípio, o lugar mais seguro para essas crianças seria permanecer na família. Então, o primeiro recurso não seria tirar dos pais, e sim tentar fazer com que os avós assumissem isso, essa criança. Se os avós não podem ou não têm condição, talvez os tios assumirem. Mas, via de regra, essa criança ela deveria permanecer dentro da família, com familiares. E quando se tira essa criança dos pais e não se vê a possibilidade de ela permanecer com a família, na maioria das vezes está se criando um problema maior para essa criança do que se ela tivesse permanecido dentro da família. Pois é, mas assim, o nosso ECA, né, ele prevê que as crianças devem ficar realmente na sua família de origem, né? E só em última instância elas devem realmente ser encaminhadas para adoção. Então,
ele realmente privilegia a família de origem. Perfeito, isso é o ideal. Então, o nosso ECA, desde 90, ele fala disso. Mas acontece que aí vem as leis e muita leitura do que se entende sobre as crianças estarem em sua família, o que as famílias devem prover para essas crianças, não necessariamente de forma material, né? Sim. Mas, por exemplo, crianças que estão envolvidas no tráfico, por exemplo, né? Onde os pais são usuários de drogas envolvidos com tráfico, e as crianças ficam negligenciadas, sem escola, enfim, todos esses tipos de coisa, e nisso o Estado interfere, né? E recolhe essas crianças. E esses pais muitas vezes não vão sair do tráfico, entende? E não vão se reabilitar para reaver essas crianças. Então, essas crianças vão ser destituídas, né, e vão ser encaminhados para adoção se houver pretendentes para ela, porque muitas vezes são grupos grandes de irmãos, são crianças que muitas vezes já passaram da idade, né, da maioria dos pretendentes a adotá-las, e não tem ninguém na família muitas vezes, porque a equipe sempre procura, né, a família extensa para que essas crianças possam ser recolocadas na família. Mas isso também é difícil, porque muitas vezes a família também está toda fragmentada, tomada também por muitas questões difíceis. E, enfim, e aí, né, essas crianças se são encontradas pretendentes para adoção, elas vão para adoção, senão elas ficam institucionalizadas até completar 18 anos. E muitas vezes destituídas, entende? Elas ficam institucionalizadas e destituídas do poder familiar. Entendo. Então, são decisões difíceis e eu acho que hoje em dia a gente tem esse recurso onde nós podemos constelar e muitas vezes entender qual é o melhor lugar. Eu já vi trabalhos onde, ao constelar esse tipo de situação, o melhor lugar para essa pessoa era ficar na instituição, não era ir para uma adoção. Porque ela, às vezes, já estava lá há tanto tempo que seria mais prejudicial para ela reiniciar um processo de readaptação do que permanecer na instituição onde ela já está super adaptada. Já vi situações onde a gente via que o retorno da criança para a família ou para alguém específico da família era absolutamente a melhor solução. E também já vi situações onde também a adoção era a melhor solução. Eu acho que a constelação ela entra nesse campo, nos permitindo ter um olhar que transcende as leis, porque às vezes existem soluções mais adequadas para a criança. E quando eu aplico só as leis, não necessariamente eu estou contemporizando essa dimensão. Então, a questão não é ir contra as leis de forma alguma, mas também não permanecer aprisionado a elas, porque às vezes pode surgir outras soluções que no fundo é mais eficiente para a criança. Porque é esse o olhar que a gente tem que ter. Qual é o lugar mais seguro para ela? Qual é o lugar onde ela vai ter mais tranquilidade? Onde ela vai se sentir mais protegida? Em qual dimensão? Né? Permanecendo com a família, com parentes, ficando numa instituição ou, de fato, indo para alguém que quer mesmo uma adoção? Porque aí entra também nas questões de adoção, entra todos aqueles outros problemas, né? As pessoas que adotam por capricho, as pessoas que adotam por substituir por filhos mortos. Então, aí entra também mais um monte de outros problemas que muitas vezes também não são aparentes num processo de adoção e que, no fundo, se tira a criança de uma situação ruim e conduz ela para uma pior ainda. Então, tudo isso muitas vezes só vai criando mais conflitos. Então, é daí que eu falo que a constelação hoje ela é mais um recurso na hora de tomada de decisão, que pode ser testado, isso pode ser visto. E que vem o direito sistêmico, né? Sim, com certeza. Obrigada, Renato. Posso dar um exemplo para Marisa, Renato? Pode, Nádia. Eu agradeço. Então, Marisa, eu também trabalho, sou
sou psicóloga do judiciário também. Quando eu faço as avaliações de cadastro de adoção, a gente tem que, acho que nesse momento, ir fazendo um trabalho de formiguinha, cada um, né, com as pessoas que a gente atende. Então, uma das coisas que eu sempre coloco nos pretendentes de adoção, eu pergunto como eles olham para as famílias das crianças que estão disponíveis para adoção. E aí, dependendo como eles me respondem, a gente já faz um trabalho ali, né? De que eles precisam olhar com respeito, de que precisam ser reconhecidos, de que precisam, né? Que a felicidade das pessoas que vão adotar é em cima da infelicidade dos outros, né? Então, eu vou fazendo esse olhar sistêmico, né? Com que eles consigam também pertencer. E teve um caso recente de 2 crianças que foram destituídas, e quando as crianças são destituídas, a gente precisa encontrar as famílias, né? E eu fiz uma constelação com um menino, ele tinha 6 anos, então eram 2 irmãos, a menina queria muito uma nova família e o menino não queria ser adotado, ele não tinha, abria mão da família de origem dele, mas ele estava destituído e a ordem que a gente tem é de encontrar uma família para essas crianças, né? E aí, o que a gente decidiu lá no meu setor, né? Que quando a gente fosse fazer a apresentação da criança para o casal, já conversar com eles sobre isso, né? Que se eles aceitariam a adoção sem querer ser os pais da criança, porque aquele menino já tem pais, ele não abria mão daquele pai, embora ele não pudesse estar com eles, não pudesse morar com ele, não pudesse voltar a viver com eles. E aí a gente fez a aproximação já dessa forma. Essa moça, ela se colocou como guardiã e não como mãe desse menino. E assim, até onde a gente está acompanhando o processo, parece que está indo bem. Ele já tinha sido devolvido. E aí, quando devolveram o menino, ele fez tudo para ser devolvido. Então, os 2 foram devolvidos. Aí, cabia à equipe técnica achar uma outra família. E aí, nós fizemos o trabalho dessa forma. Eu, normalmente, quando trabalho também no processo de habilitação para adoção, eu já vou trabalhando com o genograma familiar de cada um dos pretendentes, né? Já olhando também para a história deles, né? E eu sei também como é importante que eles respeitem a história da origem, a história da criança e a origem delas também, né? Isso também, como eu também coordeno o grupo, né, de apoio à adoção e convivência familiar, isso também eu trabalho demais, mas esse trabalho exige muitos olhares, né? Muitos olhares, porque são situações muito difíceis, desde a destituição até o encaminhamento para uma nova família. Né? Sim, é verdade, é isso mesmo. São decisões muito difíceis, muito difíceis. Hoje mesmo eu trabalhei 2 devoluções, né? Também situações muito difíceis para as crianças, muito difíceis. Eu gostaria de falar. A Larissa gostaria de Oi? sobre... Obrigada, Nádia. Eu gostaria de falar alguma coisa. Achei muito interessante a sua colocação, porque lá no Direito Sistêmico, né, no TCC, nós estamos fazendo trabalho numa creche, que é também um abrigo, mas ela tem uma situação particular que ela acolhe as crianças durante a semana, de famílias que não conseguem cuidar dos filhos durante a semana. Mas no fim de semana os pais levam as crianças e então eles mantêm um vínculo, a convivência durante o fim de semana. E essas mães estão constantemente, por conta das leis, sob risco de perder a guarda dessas crianças, por conta, parece que existe uma limitação de tempo que a criança pode permanecer em abrigo devido à legislação, né? E é muito angustiante, porque às vezes são mulheres sozinhas que têm mais de um filho
não conseguem creche para um, escola para o outro, próximo da onde moram, e às vezes ainda trabalham num outro lugar. Então, assim, elas não conseguem, às vezes não têm família também por perto. Então, não é uma questão de alcoolismo, de drogas, de falta de amor. É uma questão de falta absoluta de condições e de não haver assim, um serviço social, um olhar social que provê a essas mães escola para os seus filhos, perto da onde morem, né? Então, é muito angustiante. Tem aquelas audiências concentradas e elas, periodicamente, com risco de perder as crianças, elas ficam desesperadas. E, assim, é muito triste ver. Que você vê que aquela criança tem uma mãe interessada em ficar com o filho e ela não consegue. Sim, isso que você coloca é muito importante. E no caso das devoluções das crianças, né? Que é uma situação duplamente traumática para a criança. Eu acredito que quando se faz uma constelação, se percebe claramente se essa criança vai se adaptar e o casal vai se adaptar a essa criança ou não. Eu acredito que se constelássemos uma situação dessa, se evitaria muitas dessas devoluções. Porque o trabalho ele mostra claramente isso. Se esses pais vão ter condição de receber essa criança, ou se essa criança vai estar conectada com esses pais ou não. Então, eu acredito que a constelação ela entra como um recurso maravilhoso nessa situação, o que poderia diminuir muito esses processos de devolução. Porque você tem como testar se esses pais e essa criança, isso cria ou não essa conexão. E o que é melhor, que nem no caso, desculpa, como que é seu nome? Eliane? Eliane, isso que a Eliane está colocando, porque assim, às vezes os pais não podem estar lá durante a semana, mas eles não querem abrir mão dos filhos e eles querem estar com esses pais. Então, às vezes, mesmo não sendo uma situação ideal, essa pode permanecer a solução mais saudável para a criança. Então, a constelação, ela permite perceber essas dinâmicas ocultas por trás e o que vai funcionar e o que não vai funcionar. Porque quando você põe isso no campo e aproxima essa criança, por exemplo, que teve devolução, eu acredito que numa constelação isso se mostraria muito claro como um processo inviável, porque essas pessoas não são viáveis para essa criança e nem essa criança é viável para esse casal, que tomam essa criança e depois devolvem a criança. Então, uma criança não precisaria passar por isso, eu acredito, se ela passa por um processo de ser constelada antes de se tomar essa decisão, para ver se esse casal e essa criança são algo que se conversam ou não, né? Porque quando a gente analisa tudo muito tecnicamente, não se percebe o que está oculto. Não se percebe. Não? Então, é uma questão, nossa, muito, muito importante. Mais alguém? Acho que tem pessoas... Nós temos mais 4 coisas. A Larissa e o Renê sobre esse assunto. E a Regina sobre outro assunto. Então, vamos, Larissa, primeiro, pode ser? Pode, ótimo. Oi, boa noite. Renato. Boa noite, Larissa. E nesse ponto, negligência, por exemplo. O que é uma negligência para acolher uma criança? Muda também, agora me deu um estalo aqui, de acordo com a consciência até de cada região. E isso foi uma coisa que me assustou quando eu cheguei em Santa Catarina. Os motivos que ensejavam o acolhimento das crianças. Porque no Nordeste, os motivos, se fossem os mesmos, não ia ter abrigo suficiente. Então, eu acho que essa questão de negligência muda também de acordo com a consciência coletiva do local.
E a sensação que eu tenho, porque eu também atuo na área da infância e juventude, sou defensora pública, é que criam parâmetros de parentalidade, sabe? E querem encaixar aquela família naquele parâmetro de parentalidade, sendo que o bloco não encaixa. E aí, se não vem um instrumento, eu não gosto de falar essa palavra, se não vem um instituto como a constelação, essa filosofia, Um outro recurso. Um outro recurso, exatamente, que faça com que a gente pare de tentar, porque eu, como defensora pública, o que é que eu fico querendo fazer? Mostrar a história da família, falar, vocês não podem querer forçar esse padrão de parentalidade. Aí, por outro lado, a justiça acha que quer proteger. Não, mas a gente quer proteger. E aí a gente não sai do lugar e essa criança não encontra um bom caminho. Então, esse recurso realmente é maravilhoso, porque faz com que também as pessoas que estão interessadas em proteger essa criança tomem um espaço e olhem para o que realmente interessa. Né? Porque é muito doloroso a consequência. A principal consequência que a gente tem visto é a devolução dessas crianças. É muito triste, muito cruel mesmo. E aí, quando não acontece isso, ela fica numa vida institucionalizada, que em alguns lugares são locais de muito amor, muito carinho, são lugares maravilhosos, mas também ficam estigmatizadas ali, crianças destituídas. Inclusive no documento, né, no registro de nascimento, fica lá escrito, fica essa pecha, fica esse estigma. E quando elas completam 18 anos, para onde que voltam? Para aquela família, para a mesma família. E carregam um documento, um papel, lógico que depois de 18 anos não vai fazer, não há que se falar mais em destituição nem nada, mas fica ali estigmatizada. Então tem sido interessante quando eu tive a oportunidade de ver alguns casos, a minha função, a minha atuação mudou muito. E o teu livro é maravilhoso, né? Assim, meu livro de cabeceira. É porque quando você olha para para todas as pessoas envolvidas, muitas vezes surgem soluções inesperadas. Essa é que é a realidade, né? Aquilo que se mostra num primeiro momento, ou mais na superfície, não é aquilo que necessariamente se expressa na alma ou quando a gente olha para essa dimensão mais ampla. Então, hoje nós temos essa ferramenta, nós temos esse recurso. E isso pode ser muito importante como mais um elemento na hora da tomada de decisão, né? Especialmente para evitar essas devoluções, né? Porque é uma situação muito traumática para todos, para todos. Para todos, com certeza. Legal, obrigado, Larissa. Mais pessoas, Juliana? Sim, agora o Renê teria uma colocação sobre o mesmo assunto. Oi, Renê. Oi, Renato. Não, na verdade, está muito claro. Foi mais a provocação que a Larissa fez e você já respondeu, né? Eu acho que o próximo livro que a gente tem que estudar aqui é o seu, Renato. Esse tema, ele vai longe. É um tema muito importante esse, né? Porque por tudo que isso causa, né? Uma adoção mal sucedida, é um transtorno para muitas pessoas, né? Muitas pessoas acabam sendo A gente está falando da identidade, né? O Andrew Solomon, ele fala bastante disso naquele livro Longe da Árvore, né? Ele fala da questão da construção da identidade, né? Então, o que é uma pessoa que não tem isso, né? Ou um grupo, né? Se a gente fala do elemento excluído lá. Então, vai longe esse tema. Sim, e é importante, muito importante. Legal, obrigado, Renê. Mais alguém, Dilena? Tem duas pessoas que fizeram uma pergunta anterior. Uma é Regina Célia. Você gostaria de fazer a pergunta, Regina Célia? Eu não consigo abrir seu microfone. Regina, você quer me perguntar, fazer uma pergunta? Abre seu microfone e pode fazer direto. Bom, ela colocou aqui no chat. Posso ler, Renato? Pode. Renato, quando ele diz que a consciência grupal só reconhece uma exceção a essa regra, os assassinos, especialmente os que mataram pessoas pertencentes ao grupo,
essa consciência exige vias de regra que sejam excluídos. Como fica se aparece nos descendentes um membro identificado com esse destino do assassino? Como isso pode ser trabalhado? Okay? Sim. Ok. O Bert, há anos atrás, há bastante anos atrás, ele era bem contundente que essa era a única exceção, aonde uma pessoa que matou alguém dentro da própria família, e quando essa pessoa ela representava uma ameaça para toda a família, a única solução que traria paz para o campo seria a exclusão dessa pessoa, né? Ela perderia o direito de pertencer, porque ela colocaria em risco o campo. E aí, com isso, todo o campo ganharia força, paz ou uma certa tranquilidade para continuar. Com o passar dos anos, a gente começou a observar que nem todo assassinato dentro da família ele resulta numa ameaça para toda a família. Por quê? Porque existem várias formas de assassinato, vários motivos que atuam por trás disso. Então, em alguns casos, o que a gente observa é que, mesmo tendo um assassinato dentro da família, esse assassino ele não representa uma ameaça para toda a família. E aí não é necessário a exclusão dessa pessoa dentro do campo. Embora, para alguns casos, essa seja a única solução. Então, isso tem que ser visto como... Isso deve ser visto individualmente. Isso deve ser visto de uma forma onde a gente possa entender a realidade de cada caso, caso por caso. Então, lá atrás, o Bert fez essas afirmações de que exclusão era a única solução, mas isso, em várias questões, o Bert foi atualizando, e hoje em dia ele não tem uma atitude assim tão radical ou como ele tinha entendido lá no passado, há 10, 15 anos atrás. Ele foi tendo novas compreensões. Então, é muito importante que hoje, nesses casos, a gente olhe com muito cuidado para essa situação, vendo se de fato a exclusão é a melhor solução ou não. Por que eu digo isso? Porque se a exclusão dessa pessoa não for legítima, o que isso vai gerar vai ser aquilo que você está colocando aí. Esse excluído, se essa exclusão é uma injustiça, alguém vai estar se identificando com isso numa próxima geração. Porque isso foi uma injustiça, mesmo sendo algo tão grave. Então, a princípio, o assassino que deve ser excluído da família, é aquele que, ao fazermos isso, toda a família fica em paz. Então, significa que foi uma exclusão, porque ele ameaçava toda a continuidade da família. Porém, não é todo assassinato dentro da família que adquire esse peso, certo? Portanto, hoje, atualizando, a gente deve olhar caso por caso. Ok, Regina? Não estou vendo ela aqui. Ok, eu consegui ser claro? Sim, legal. Mais alguma pergunta, Dilene? Sim? Eu não estou te ouvindo, Dilene. Seu microfone está desligado. Desculpa. Então, tem uma pergunta da Sinara. Ela pergunta: quando descobrimos que adotamos um sentimento de um bisavô, culpa por ter assassinado, o que se pode fazer para livrar desse sentimento? Deixa eu ler novamente. Quando descobrimos que adotamos um sentimento de um bisavô, uma culpa por ele ter assassinado alguém, o que pode se fazer para livrar desse sentimento? A gente deveria olhar para esse bisavô, olhar para ele, olhar para a culpa que esse bisavô carrega e deixar essa culpa com ele. E não se esmiscuir nessa questão.
Eu carregar essa culpa não soluciona nada para ninguém, pelo contrário, perturba esse bisavô. Então eu devo olhar para esse bisavô sem julgamento, mas incluí-lo, honrá-lo, porém deixar com ele esse peso. A princípio é assim que deveríamos agir. Mas temos que olhar para esse bisavô, olhar nos olhos desse bisavô. E não cabe a nós julgarmos o que ele fez. Se eu honro, se eu respeito, isso fica com ele. Agora, se eu o condeno, se eu o julgo, se eu critico ou se eu quero excluí-lo, alguém vai reproduzir isso dentro de uma outra geração. Funciona como um processo de exclusão. Tem mais alguns comentários sobre o assunto da adoção. Tem um comentário da Valéria: esse tema é muito complexo, ainda precisamos ver as pessoas que cuidam das crianças, os educadores, técnicos, gerentes dos abrigos, que também têm que ser cuidadosos. Ô, Dilene, está muito baixo o seu microfone, fala mais próximo. Tá bom. Larissa, será que você pode ler, por favor? Posso sim. A Valéria falou: esse tema é muito complexo, ainda precisamos ver as pessoas que cuidam das crianças, os educadores, técnicos e gerentes dos abrigos, que também têm que ser cuidados. Depois o Renê falou: sim, Valéria, exato, precisamos olhar para todas as camadas e áreas de atuação, e todo o sistema que cuida precisa de cuidados. O Geraldo fez um comentário que veio com bastante tristeza o artigo 49 do ECA, onde se lê que a morte dos adotantes não restabelece o poder dos pais naturais. E eu respondi para a Valéria que é interessante, que todos nós temos os nossos pontos cegos e é realmente importante que a gente possa também se trabalhar. E a Valéria falou que desde 2011 trabalha com supervisão nos abrigos para olhar para todos os envolvidos, incluindo o pessoal da cozinha e apoio, onde todos são ouvidos e trabalhados para poder dar apoio às crianças. A Sinara agradeceu. Obrigado, Larissa. Bom, acho que agora foram todos, né? E também estamos no nosso horário. Então, vamos ficando por aqui. Quero agradecer a Nádia pela leitura, a Dilena pela coordenação, a todos pelas perguntas, pelos comentários. É isso que torna esses encontros ricos. Boa noite a todos. Devolvo a palavra a você, Dilena, e até a semana que vem. A Dilena está pedindo para agradecer a todo mundo. Ela está com um pequeno problema técnico e desejando boa noite. Boa noite a todos.